pegue essa folha que se chama relatório de reuniões, para a gente dar uma olhada nela, fazendo favor. Queridos, esse relatório, ele é muito importante porque ele vai poder nos mostrar o resultado desse projeto no final dele. Então, olha só, é um relatório por dupla, tá? Por dupla de semeadores. Então, aqui, bem simples, semeador 1, 2, anfitrião é o nome da pessoa que recebeu a casa de paz, célula de origem é a célula de origem, a célula que você faz parte, e aqui embaixo ó, tem um quadro de participantes. Por exemplo, Lucas, lá na minha casa de paz participou só 3, 4 pessoas. Então você vai colocar o nome delas ali, e ali depois você vai ter um controle de frequência dessas pessoas durante todo o programa. Então, hoje eu vou explicar para vocês bem certinho como que vai ser cada reunião, como que vai ser a 7ª reunião em especial, porque é uma reunião diferente das outras, e o que é o GC, tá? Já vou explicar para vocês. Mas aqui é o nosso controle de presença. Então, faz de conta que eu estou numa casa lá que tem 3 pessoas, mas na 3ª semana uma foi visitar. Então você coloca o nome dela ali e coloca lá um xizinho na 4ª semana. Ela não voltou mais, tudo bem. Você só coloca que ela foi na 4ª semana. Bem simples, entenderam? Então, à medida que as pessoas vão aparecendo na casa de paz, Lucas, tem uma lá que ela só apareceu na 5ª semana, tudo bem. Você adiciona ela na lista e aí você coloca lá na 5ª semana um xizinho. Se ela veio na 6ª, você coloca. Se ela não veio, você não coloca. Entendeu? Só para você também poder administrar melhor sua casa de paz, mas vai ser muito importante para a gente. Então, logo depois eu vou explicar que se você já deu uma folhada na sua apostila, tem só 6 mensagens. Por quê? Porque a 7ª semana vai ser uma confraternização. Olha para a pessoa do lado e diz assim, agora eu gostei. Então, a 7ª semana vai ser uma semana especial. Não é que a gente vai reunir só para fazer festa. Eu já vou dirigir para vocês como é que vai ser. Mas não vai ter um estudo, entendeu? Não vai ter assim um momento de estudo da palavra. Vai ser diferente, vai ser uma comunhão. Claro que para selar aquele tempo, mas vai ser uma comunhão diferente. Lucas, e o que é GC? Grande celebração. Porque nós vamos ter a nossa grande celebração, queridos, que no final das casas de paz, a gente vai ter um culto aqui no domingo que vai ser não sei nem dizer o que vai ser, de tão poderoso que vai ser. Vai ser uma maravilha. Então, o GC é a grande celebração. Então, se essa pessoa ela veio e participou, se essa família, essa pessoa veio, você também vai descrever aqui que ela teve na grande celebração. E aí, ao final do projeto, no dia da grande celebração, até se você quiser e tiver condições, você vai devolver esse relatório para o seu líder de célula. Por quê? Porque ali, deixa eu continuar aqui então, vamos virar a página aí, tá? Vira aí do outro lado, eu ia continuar, mas lá embaixo tem 3 vistos. Quem que tem que dar visto? O semeador 1 tem que dar uma assinadinha, o 2 dá uma assinadinha, e o líder de célula também, ele fala ali, eu dei uma olhadinha nessa folha aqui, e aí você entrega para a gente de volta, tá bom? Vamos continuar olhando a folha? Vira de novo. Relatório das reuniões. Queridos, é muito simples, mas muito importante. Você coloca ali a data da reunião, quem da dupla que deu a palavra, porque não é que os 2 não podem dar junto, pode, mas é sempre aconselhado que um dos 2, daqui a pouco a gente vai falar disso, um dos 2 coordene o dia, entendeu? Ele esteja mais à frente da mensagem. Então você coloca aqui quem que estava à frente da mensagem, e se você quiser, você pode registrar ali, registrar somente fatos especiais ou anormais. Você quer registrar que uma pessoa foi curada de um câncer? Você coloca ali. Você quer registrar que alguém se converteu? É coisas que você dá uma descrição do que aconteceu aquele dia, entendeu? Coisa especial e tudo mais. Tá bom? Então tá ali as 6 semanas. Aí depois tem um quadro que diz aqui, semana 1 até a 7ª, né? Aí semeadores, participantes e totais. Então, na primeira semana teve 2, você coloca ali 2, né? Que é o esperado, né? Participantes, o número, você coloca o número.
e aí ali embaixo você coloca o total. Então isso aqui, queridos, vocês perceberam que vocês preenchem em o quê? 43 segundos? Depois da reunião? Por aí, né? É bem rapidinho, é acabou. É bem simples mesmo. Você só precisa guardar essa folha. E aí aqui, ó, por último, quando acabar o projeto, nós queremos ouvir como foi sua experiência. Então nós gostaríamos que você, junto com sua dupla, você pode escrever junto, vocês vão descrever como que foi essa experiência para vocês. Como é que vocês se sentiram, como é que vocês se viram dentro do projeto, como que foi. Então é uma coisa pessoal, né? A dupla vai descrever aqui para a gente como que foi a experiência pessoal que cada um de vocês tiveram. E aí sim, semeador 1 assina, semeador 2 assina, o líder de célula assina, e você devolve essa folha para a gente. Alguma dúvida sobre o relatório? Não, né? Podemos pular de etapa, então? Então tá bom, pode guardar o relatório aí. Então, queridos, assim, tem muita... eu sei que tem coisa que é bem óbvia, mas é importante a gente frisar com respeito à reunião. Então, a primeira coisa que vocês viram que aconteceu ali é que a pessoa ela não sabia direito que ia ter. Então, queridos, quando você for explicar o que é casa de paz, eu sei que a casa de paz ela não é uma coisa assim assustadora. Não é. Ela é simples, o pessoal ama, gosta, porque é uma ideia muito tranquila. Mas também não fale só a metade. Entendeu? Por exemplo, você vai explicar o que é uma casa de paz, está explicando para a pessoa, né, que você está querendo fazer na casa dela. Aí, às vezes, você tem receio de dizer assim que vai ser 7 semanas, que tem um estudo. São 7. O sexto também conta, pastor. Então, você está com receio de dizer assim que como é, e você fala só a metade. Não, a gente vai vir aqui, mas é muito bom, vai ser uma oração, você vai ver. Não, queridos. Então, quando você for conversar com a pessoa, por mais que seja uma coisa assim muito tranquila, fale o 100% do que é o projeto, tá? Para não acontecer situações parecidas que a que a gente viu ali, né? De chegar no dia, a pessoa, mas era hoje que vocês vinham, sabe? Faça um contato prévio com a pessoa um dia antes da reunião, no dia da reunião, às 8 horas nós estamos chegando aí, estamos muito empolgados, sabe? Então, você tem que ter esse cuidado. Para não acontecer também, isso eu vejo acontecendo, até em célula às vezes. Você chegar na casa da pessoa, às vezes a pessoa está com visita lá, está com outra situação acontecendo, a mulher tá fazendo comida, está fazendo janta. Não, senta aí, vamos conversando que eu vou fazendo a comida. Então, por que isso pode acontecer? Não que isso não possa acontecer, mesmo você fazendo sua parte. Mas se você, eventualmente, não explicar exatamente o que é o projeto, pode acontecer de você chegar lá, o camarada está fazendo um churrasco para você. Aí, beleza, que bom que ele fez. Aí você convida o pastor Hugo rapidinho, né, para chegar... Mas a questão você não vai conseguir fazer uma casa de paz de qualidade se tiver uma pessoa fazendo um bolinho, outra pessoa fazendo um negócio, outra pessoa varrendo a casa. Então a pessoa ela tem que entender que é uma reunião que vai ter na casa dela. Que ela tem que separar aquele tempo para estar junto com vocês. Entenderam, gente? Então, essa é a primeira alerta, é a primeira bandeira vermelha que a gente levanta. Faça muito bem feito esse entrar em contato aí, essa conexão. Está explicando o projeto com todas as letras, né? Claro que o projeto é simples, ele é bem leve, mas ainda assim você precisa deixar claro o que é, né? Para que não aconteça nada parecido com o que a gente viu ali. Né? Chega as duplas de semeadores lá, era hoje, nossa, não estou pronto. Aí pode gerar constrangimento e tudo mais. Agora, Lucas, e o que acontece se eu fazer tudo certinho e ainda chegar lá, acontecer uma coisa parecida com essa que você está falando? Aí você vai ter que ter um jogo de cintura, né? Vai ter que se virar. Tu vai ter que se virar no sentido de, talvez, dizer, não, pare um pouco de fazer isso. Minha casa de paz vamos parar aqui 30 minutos, vai ser rápido, você vai ver que vai ser bom para ti, entendeu? Você vai ter que dar uma contornada na situação, mas não deixa a pessoa... assim, fazer, entre aspas, o que ela quer. Eu sei que ela está na casa dela e tudo mais, mas se ela insistir que ela quer fazer comida para você na hora, que ela precisa varrer a casa na hora, você conversa com carinho, não, para, não precisa, senta aqui, vamos ter um tempo junto, entendeu? Tá bom, queridos?
Então esse é o primeiro toque que a gente quer dar, antes da gente entrar na liturgia. Outra, a nossa linguagem, queridos, ela tem que ser simples. Tem que ser uma linguagem que todos possam entender. Né? Então, quando você for orar, cuide para você. Eu sei que às vezes a gente tem uns vícios, né? Então, se você é uma pessoa que tem vício, você é uma pessoa que tem que cuidar mais. Né? Se você não tem vício, você é mais tranquilo. Mas preste atenção na sua linguagem. Né? Quando você vai orar, quando você vai abordar as pessoas. Né? Então, ali, a gente fez uma brincadeira. Né? A pessoa ora, Senhor, que o teu fogo caia agora. Então, você vai orar uma coisa assim, não que você não possa, mas você tem que ter cuidado. Né? Por quê? Porque a pessoa não sabe que fogo é esse. Às vezes se a pessoa já sabe, tudo bem, se ela já tem alguma experiência com Deus. Mas se é uma pessoa assim, muito nova na fé, tem alguns termos que a gente usa que em vez de aproximar, afasta. Porque sabe qual é o problema do crente? Assim que tem esses usos, costumes, essas linguagens. Eu não estou dizendo que a gente tem que banalizar. O cristão deve ter uma linguagem santa. Mas o problema dessa linguagem cultural que o cristão ele adotou, assim, principalmente alguns nichos evangélicos aí, é uma linguagem que, de certa forma, ela afasta as pessoas. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Elas acham assim, nossa, essa pessoa é de Marte e eu sou de Vênus, entendeu? A pessoa, isso afasta psicologicamente as pessoas. Então é muito importante que você cuide a linguagem que você usa. Use uma linguagem simples, né? A gente já vai dar uma olhada na apostila, você vai ver como é simples a apostila, né? Como os estudos eles são simples demais. Né? Então continue nessa simplicidade. Né? Cuide quando você for orar, para você não fechar os olhos, tremer muito, sabe? Tranquilo, sabe? Você pode orar assim, bem com a voz, como eu estou falando aqui, sem problema nenhum. Tá? Só cuide disso, queridos. O pastor está falando que assim, glória a Deus, meio da oração, né? Tipo, teu semeador 1 está orando. E você ali está, oxalabassu! É você. Então, nem que você sinta a unção, pode sentir, mas sente dentro, assim, né? Deixa ela agir dentro da tua vida ali. Não precisa verbalizar muito a unção. Outra. Queridos, vocês vão encontrar todos os tipos de ambientes possíveis. Desde o ambiente mais amigável até o ambiente mais difícil. Então, assim, pode ser que você entre numa casa e as caras estão fechadas. Pode ser, como foi descrito no teatro aqui, que você entre numa casa e você sinta muita opressão naquela casa, né, por conta assim, de imagem, ou até do ambiente espiritual mesmo. Né, tem pessoas, eu estou falando de vocês agora, que são mais sensíveis espiritualmente que outras, isso é uma coisa bíblica. Né, tem pessoas mais sensíveis, outras menos. Né, então, talvez alguns de vocês que são mais sensíveis espiritualmente, vocês vão entrar num lugar, sentir um peso espiritual. Talvez alguns de vocês nem sintam nada, nem prestem atenção nessas coisas, não tem problema. O importante é que você não deixe com que você seja só um termômetro. Você tem que ser um termostato. Lucas, qual é a diferença? O termômetro, ele só mede a temperatura. O termostato, ele muda a temperatura. Entendeu? Então, você é um embaixador do reino de Deus. Você está com a tua dupla aí? Olha para a tua dupla e diz, você é um termostato. Fala para ela. Fala aí. Olha para a pessoa do outro lado agora e diz assim, você pode mudar um ambiente. Fala para ela. Então, queridos, mas agora vai lá, uma instrução muito clara. Você tem que entender essa autoridade que você tem na sua vida. Essa autoridade de você, de fato, entender que você não pode só sentir, nossa, está pesadamente. Não, creia que o Espírito de Deus está em você, que aquilo não pode frear, que aquilo não pode parar, e que você vai conseguir mudar aquele ambiente. Agora, como, Lucas? Você não vai chegar dizendo, podemos tirar todos os quadros daqui, podemos tirar... Você não vai mexer em nada na casa da pessoa. Nada, nada. Nada. Pode ter a estátua do demônio. Deixa lá. Você vai ficar tranquilo, porque maior que está em você do que aquele que está nesse mundo. Você vai orar. Se você quiser orar em espírito, o que é orar em espírito? Sem verbalizar, sem deixar sair som alto da sua boca. Se você quiser repreender aquilo em espírito, repreenda. Mas não mude, digamos assim, a estrutura da reunião por causa daquilo que você está sentindo. Creia que Deus está agindo e que à medida que a reunião for desenvolvendo, você vai poder
trazer libertação e mudar a cultura e a situação daquela casa, tá? Outra coisa, queridos, que a gente viu ali no teatro, a pessoa, no momento, ela sentiu de dar outra palavra. Queridos, a gente pede que você não faça isso, tá bom? Então, claro, Lucas, mas aconteceu uma situação lá num dia que não teve como. Né? A pessoa, ela mesmo trouxe a situação, começou a chorar na minha frente. Claro, queridos, coisas podem acontecer e é por isso que esse relatório existe, porque a gente quer saber o que aconteceu e poder ajudar você. Né? Então, você vai também ser vistoriado, no bom sentido da palavra, você vai ser ajudado, você vai ser acompanhado pelo seu líder de célula e nós também vamos nos reunir aqui para orarmos juntos, né, para estarmos até respondendo perguntas que podem eventualmente ao longo do projeto acontecer e talvez ouvir também testemunhos de coisas que têm acontecido, mas eu peço mais uma vez com carinho, não fuja do assunto da apostila, tá? A apostila está aí para a gente seguir. E por último, queridos, antes de a gente entrar na liturgia mesmo do negócio, o aconselhável, queridos, a lei do negócio é no máximo 1 hora. Mas o ideal é que não passe de 45 minutos. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, eu sei que você vai conseguir. Fala para ela. O ideal, queridos, é 45 minutos. Tá? Então, dito isso, vamos entrar na apostila. Pegue sua apostila aí. Vamos abrir na primeira página. A primeira página é aquela folha que a gente leu junto semana passada, você pode pular. E aqui você já encontra o primeiro estudo. O primeiro estudo se chama A Bênção da Paz. Gente, esse material, ele foi feito para ser o mais didático possível. Se você seguir esse material, mesmo sem esse treinamento, você vai conseguir fazer a Casa de Paz exatamente do jeito que tem que ser feita. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui está dizendo assim, ó. Lembrete, dê o brinde de presente aos anciões e digam que temos muita alegria em sermos recebidos nessa casa de paz. Claro que você não vai ler isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um lembrete. Né? A folha aqui, ela é muito, muito, muito didática. Então, ela está lembrando tudo, ela está falando tudo, entendeu? Mas você não vai ler. Então, aqui é um lembrete para você. Olha ali, ó, quebra-gelo, 5 minutos. Qual que é o primeiro quebra-gelo? Pergunte ao grupo, o que irrita você? Então você pode falar o que te irrita. Naquele momento, tipo assim, as pessoas do grupo, né? Um quebra-gelo. Pessoal, uma coisa que me irrita é gente que me acorda de manhã cedo. Pronto, tá falando. O que me irrita é, sei lá, o Corinthians. Pode falar também. Então, é um quebra-gelo. Quantos minutos sempre quebra-gelo? 5. E eu acho que você vai fazer até mais rápido que isso. Agora entra no estudo. Então, primeira coisa que você faz é uma oração. Fala comigo, oração. Você faz uma oração simples, você reúne o pessoal ali, faz uma saudação. Pessoal, que bom. Principalmente o primeiro dia, é importante você fazer uma saudação especial. Entrega o brinde, que vai ser um imã de geladeira bem bonito. Entrega o brinde e diz, estamos muito felizes de estar aqui, vai ser uma bênção. O que Deus vai fazer nessas próximas semanas, nós estamos muito empolgados, que bom que vocês abriram a casa, vamos começar fazendo uma oração, gente. Aí você faz uma oração, agradecendo a Deus por aquela casa, né? Uma oração simples, abençoa esse tempo, que a paz de Deus entre aqui, uma oração simples, linguagem simples, você faz o quebra-gelo e entra no estudo direto. Queridos, o estudo, ele é extremamente assim, didático no sentido de levar as pessoas a conversar e chegarem a conclusões específicas. Mas você não pode deixar essa conversa fluir muito. Então, deixa eu fazer um paradigma aqui com a célula e a casa de paz. Dentro da célula, é extremamente favorável e incentivado que se haja discussão na célula, no bom sentido da palavra. Então, o que as pessoas fazem ali? Elas têm que conversar mesmo sobre a mensagem. Por quê? Porque elas ouviram a mensagem no domingo, é uma recapitulação. Então, é uma dinâmica um pouco diferente da Casa de Paz. A Casa de Paz, você vai ver aqui nos estudos, tem bastante pergunta. Mas você tem que cuidar para assim, não ficar só naquilo, entendeu? Então, você dá oportunidade para cada um falar rapidinho e já segue.
Porque não pode ser aquela coisa assim que, meu Deus, que não para de conversar, entendeu? Então é um desafio que a gente vai ter, né, porque a mensagem ela é simples, mas ela sempre é muito específica, ela entra em assuntos específicos, então é importante você poder fazer toda ela. Então, ó, queridos, sempre o versículo vai estar no rodapé da folha. Vocês estão vendo aí? Que sempre tem uma flechinha levando para o versículo? Estão vendo? Então, ó, você lê o versículo e como já está mandando ali no tópico 1, e você pode ler essa pergunta. Ó, por que Jesus se preocupou com a primeira coisa, para que a primeira coisa que fizesse ao chegar numa casa fosse declarar a paz sobre aquele lar? Será que isso se aplica para os nossos dias hoje? Tente, queridos, não usar uma linguagem... Eu sei, eu falo isso com muito carinho, ninguém se ofenda comigo, tá? Mas às vezes assim, você não está muito acostumado a ler, e aí você pode ler assim meio devagar ou meio... Então, por isso que é importante você estudar essa folha antes, para talvez você nem precisar ler ela. Né? Porque o que importa não é que você fale exatamente as palavras que estão aqui, é que você chegue no objetivo. Né? Então, você não vai... Né, cuide, por isso que é bom você estudar antes, para você não chegar na hora de dizer por que Jesus preocupou com a... Então é importante ser, né, para que não fique assim, para que não reduza a velocidade da equipe, tudo. Então, olha, ó, a resposta, queridos, seguindo o modelo, inclusive da célula que a gente usa, você não precisa ler. Tá? Vocês vão conversar sobre a resposta e você já estudou o assunto, você vai falar. Né, com muito carinho, com muita tranquilidade. Mas não se lê a resposta. A não ser que você ache importante, que você veja que vai contribuir muito para o momento. Mas o aconselhável é que você use a resposta como algo inspirador para você que vai estar ministrando a mensagem. Não é simples? Ó, o segundo ali, ó, leia Lucas 10:41. Você não vai ler isso, tá, queridos? No sentido, agora 2, leia Lucas 10:41. Não é assim que se faz. Você não diz assim do jeito que eu falei agora. 1, leia Lucas 10:5. Por que Jesus se preocupou? Não. Você chegou lá, pessoal. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo, e a gente vai começar lendo aqui Lucas 10:5, quero que você acompanhe comigo. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz essa casa. Aí você diz, olha só, gente, né, por que Jesus se preocupou para que a primeira coisa que chegar aqui, que ele fizesse quando entrava numa casa, era paz na casa? Você acha que isso aplica hoje? Ó, não estou olhando para a folha, entendeu? Então é simples, e aí vai conversar, por que aplica hoje? Não aplica, porque hoje as pessoas precisam de paz, e alguém vai falar, não, porque a paz é o mais importante, não, porque não sei o quê, entendeu? Ó, sempre tem um lembrantezinho aqui, ó, deixa as pessoas compartilharem o que tem tirado a paz dos seus corações, porque aqui tem a segunda pergunta, ó, Jesus disse que Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas, e você, há algo que tem te preocupado, inquietado, ou até mesmo tirado a sua paz? Compartilhe. Então, você vê que tem algumas perguntinhas que podem favorecer a conversa bem assim, né? Mas mesmo assim você vai levar numa tranquilidade total, e à medida que o pessoal compartilhou, você vai falar, não, Deus vai tratar com essas coisas, vai trabalhar com isso, vai ser maravilhoso. Vou mudar a folha aqui. Cada estudo são 3 páginas, tá? Todo estudo tem 3 páginas. Então aqui, ó, quase sempre começa lendo um versículo. Então o versículo está ali, você lê, ó, vamos ler outro versículo agora. Então, ó, Maria, ao contrário de Marta, parece não estar com essa falta de paz. Por que você acha que ela não está com essa falta de paz? O que vocês acham que tem de diferente em Maria? E aí vocês vão conversar. Olha, ó, você lê Filipenses, olha, em Filipenses 4:6-7, diz, não estejas ansioso. Então, se você perceber, queridos, o estudo da casa de paz, ele é um estudo bíblico. Vocês estão entendendo? Não? Vocês estão percebendo como é um estudo bíblico? É ler versículo e interpretar. Então, a pergunta, ela ajuda você a ver o versículo, só isso. Está entendendo? Mas o estudo da casa de paz é um estudo bíblico. Claro que essa palavra estudo bíblico, ela foge do contexto da casa de paz. Então, não leva para o lado tradicional do termo estudo bíblico. Mas você está estudando a Bíblia com a pessoa. Você está lendo o versículo e interpretando a vida dela de forma prática para que ela realmente possa aplicar. Então, aqui, ó, seguindo, queridos, é a mesma coisa. A questão 3, a 4, está ali Filipenses, está ali Mateus 11:28, que você pode ler. Ó, o que é essa paz que excede todo o entendimento? Paz é a ausência de lutas? Você vai compartilhar. Ó, paz não é ausência de lutas. A gente pode viver por lutas, mas ter paz no nosso coração.
Você pode contar um testemunho da sua vida. Lembra que a gente falou semana passada, né? A mensagem mais poderosa que um homem carrega é o seu testemunho. Né? Muitos de vocês, em alguns momentos aqui, vão ter oportunidade de falar e contar testemunhos. Né? Com certeza. Então a sexta aqui, ó. Mais uma vez a mesma coisa. E aqui, ó, já vem lembrando a gente, ó, todas as mãos dadas, repitam esse versículo 3 vezes para terminar a reunião. Então vocês repetem um versículo, entendeu? Juntos, declarando aquele versículo como realidade na casa. E aqui a folha já te conduz para a conclusão e oração, ó. Então, às vezes estamos cansados porque estamos tentando fazer tudo sozinhos. Jesus quer entrar em nossas casas. Gente, isso que você não vai ler, tá? Por isso que a folha está aqui. Você não vai ler, eu estou lendo para você ver o que está escrito, mas você não vai ler isso no momento. Isso aqui é o entendimento que você estudou e aí você vai falar. Tal, por mais que nos esforcemos. Aí aqui, ó, pergunte para as pessoas que estão participando quais são os seus motivos de oração. Então, no final, sempre no final da Casa de Paz, a gente pergunta pelos motivos de oração. Tá bom? E aí, ali, ó, termine fazendo a seguinte oração com todos. Você não precisa ler a oração também, mas você pode fazer uma oração tão simples quanto essa e tão pequena quanto essa. Se você quiser ler, até leia, mas não leia assim, você tem que ter lido umas 10 vezes para você falar como se você estivesse falando mesmo, né? Para não parecer aquele negócio que você está... Pessoas que elas vão fazer discurso, não estou falando para você fazer isso, né? Mas pessoas que elas vão discursar, elas conhecem tanto o seu discurso que às vezes elas conseguem ler e as pessoas que elas estão vendo, elas nem percebem que ela está lendo. Então, na verdade, qual é o objetivo? O objetivo é não fazer a reunião uma coisa robótica, não fazer da reunião uma coisa assim formatada. A reunião ela tem que ser leve, ela tem que ser tranquila, entendeu? Ela tem que ser assim. Por isso que eu digo, queridos, é simples, mas você tem um trabalho a fazer. Você tem que estudar esse estudo. Você não pode achar que você vai chegar no dia, lá na hora, você estacionou o carro na frente da casa, você vai ler. Não. Provavelmente, se você fazer isso, você não vai conseguir fazer uma casa de paz, um grupo assim mais proveitoso possível. Então, seguindo assim a simplicidade total da liturgia da reunião da Casa de Paz é oração, quebra-gelo, estudo de 30 minutos, oração por necessidades finalizando, acabou. São 4 coisas que você vai fazer. O pastor Hugo quer fazer um adendo aí. Deu um choque, né? O que eu vejo às vezes, a gente não prepara. É como um professor que não prepara a aula, por exemplo. Né? Chega lá e não preparou e se dá mal. Então o que eu vejo, às vezes, até nos líderes de célula eu vejo, por exemplo, se você chega antes, 1 hora antes, puxa, tem célula hoje, 1 hora antes vou preparar. Não funciona. Vai ser uma célula frustrante. Então, se você estudar antes, orar em cima, você tem que orar em cima da palavra, ler, estudar, orando em cima, sabe? Não só uma vez, mas você tem uma semana toda. Então, não deixe para o último dia. Tá? Faz 5 dias, já prepara. Outro dia dá mais uma lida, ora em cima, Senhor, vivifica a palavra, flua, entende? Então não pode ser no seco, tá? Se você não preparar a lição com oração e estudar mesmo, porque senão tu vai chegar lá, por exemplo, eu já tive em célula, a pessoa simplesmente leu, não preparou nada, porque só leu. Então imagina você chegar, só ler isso aqui, agora vamos ler Filipenses, tá? O que vocês acham? É frustrante isso aí. Ninguém quer isso, tá? Mas se você preparar bem, né, estudar bem, preparar, orar em cima, a palavra vai ser vivificada em você e vai fluir através de você. Senão vai ser uma frustração que as pessoas vão estar ouvindo. Amém? Muito bem. Queridos, então, alguém tem alguma dúvida sobre qualquer uma das coisas que a gente falou? Ou talvez você está sentindo falta de a gente esclarecer alguma coisa com respeito ao processo da reunião? A pergunta da Eliane é se você pode dar testemunho particular. Com certeza. Então, provavelmente você está ali correndo na mensagem. Daqui a pouco entrou num tópico que você tem um testemunho para contar. Show de bola. Inclusive, você pode até conversar com a sua dupla antes. Você quer dar algum testemunho hoje sobre alguma coisa do tema. O importante é sempre a gente tentar regular o tempo. Porque o que eu aconselho, queridos, é que a reunião ela seja tão leve que se você conseguir fazer tudo em 45 minutos é o ideal.
desde o início da oração até a última oração. Claro que a gente sabe que, às vezes, até as pessoas elas vão estar tão interessadas que elas vão querer saber mais, elas não vão querer que você vá embora. Então, você pode se estender até 1 hora no máximo. Mas se acontecer de a reunião ela já está acontecendo faz 1 hora e você, por algum motivo, não conseguiu chegar no último tópico, abandona. Tá? Abandona, diz, então hoje a gente não vai conseguir concluir, né, porque a gente não pode se estender. Então, o último tópico a gente vai deixar de lado, tá bom? E aí você finaliza ali. Então, não tem aquele peso de você ter que terminar. Claro que a gente quer que você termine, né? Só se realmente acontecer alguma coisa. Aí você diz, Lucas, na minha sempre vai acontecer. Não. Você tem que se preparar. Tá. O brinde é o imã de geladeira. É um imã bem bonito, assim, casa de paz. Nessa casa tem paz. Aqui é uma casa de paz, é o slogan assim embaixo, bem bonito para colocar na geladeira. Lá atrás. Tá. Ótimo. Então, queridos, as casas de paz começam semana que vem. Amém? Então, já é semana que vem que a gente começa as reuniões. Então, eu vou aproveitar o link dessa pergunta para explicar. Semana que vem, você não precisa vir na terça-feira. Tá? Nós não vamos ter reuniões para os semeadores da paz aqui. Nós vamos ter reunião com os líderes de célula. Então, nós convocamos todos os líderes de célula para estar aqui terça-feira que vem. Porque a gente quer ter uma reunião específica com vocês para explicar a visão que Deus tem colocado para as próximas semanas da nossa igreja. Então, a semana que vem, terça-feira, nós não teremos encontro aqui com você, semeador. Mas com você, líder de célula, é imprescindível que você esteja aqui com a gente. Tá bom? Mas começa semana que vem. Se eventualmente você tem alguma situação diferente na sua célula, na sua casa de paz, que não desde começar a semana que vem, nos procure para a gente poder alinhar isso contigo, tá? É bom, você pode incentivar eles a levar a Bíblia, mas só dá um toque assim, que não seja aquele incentivo para não assustar a pessoa. Talvez incentiva depois do segundo encontro. Teve o primeiro, viu que leu bastante a Bíblia. Pessoal, se vocês quiserem trazer a Bíblia. A maioria já é nas casas, né? Então a pessoa já está com a Bíblia em casa também. Né? Tinha uma pergunta lá atrás, desculpa. WhatsApp? Pode, com certeza. Agora vê se vai ser viável, né? Porque às vezes é só uma pessoa. Se for só uma pessoa... Oi? Porque tem muita gente que não gosta, sabe? Mas é o ideal. Né? Então, se tem um grupo mesmo, várias pessoas, você pode... Ótimo. Ótimo. Não, é ótimo. Isso aí é liberado. A tecnologia está aí para usar mesmo. Jackson. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, vamos ouvir aqui. Eu peço que todo mundo preste atenção. Desculpa, tá? Mas eu preciso que vocês fiquem em silêncio. Então, a pergunta que o Jackson fez é: as células vão continuar? Não. Mas, alguns líderes de célula têm nos procurado. Presta atenção, senão depois vocês vão vir perguntar para mim no WhatsApp. Nós não vamos ter células, mas alguns líderes têm nos procurado dizendo que não conseguiu envolver toda a célula nas casas de paz. E eles nos perguntaram se eles podem continuar fazendo a célula durante o período de casa de paz, porque eles têm tempo e disponibilidade. Então, nós liberamos essas células, presta atenção, nós liberamos essas células para fazer célula durante o período de casa de paz. Entendeu? Mas o foco é a casa de paz. O único motivo que faz uma célula continuar é o fato de ela não ter conseguido envolver pessoas na casa de paz. Lucas, me dá um exemplo. Vamos lá. Eu tenho uma célula com 20 pessoas. E dessas 20, somente 10 viraram semeadores. Sobraram 10. Dessas 10 que sobraram, eu só consegui colocar mais 4 para apoiar casas de paz ali da minha célula. Sobraram 6. Então você, como líder de célula, se você quiser, você pode optar em decidir de reunir essas 6 pessoas toda semana. Queridos, prestem atenção, porque eu já expliquei isso várias vezes e ainda tem dúvida acontecendo no mesmo sentido. Tá? Então, pode ter a célula,
mas ela é só nesse caso especial que você não conseguiu envolver. Você não vai fazer célula se está todo mundo da sua célula envolvido em casa de paz. Por quê? Porque é muita reunião, o pessoal não vai conseguir acompanhar direito. Tá? Então, bem simples. Pode, porém nessa circunstância que a gente avaliou junto aqui agora. Tá bom? Ah, tá. O Zé está pedindo para me explicar o motivo. Queridos, provavelmente no ano que vem, quando a gente for fazer o projeto Casa de Paz de novo, as células não vão parar. Por que elas estão parando dessa vez? Porque nós sentimos, como liderança da igreja, que nós precisamos passar por um tempo de revisão das células, de reestruturação. E a gente vai usar esse período de Casa de Paz para isso. Então, terça-feira que vem, nós vamos conversar com os líderes para a gente explicar o que está no nosso coração e explicar o planejamento que profeticamente a gente recebeu para fazer essa revisão de células, reforçar as células, reestruturar as células e poder, logo após a conclusão do nosso projeto Casa de Paz, a gente entrar com tudo, com as nossas células, com mais saúde, com mais organização, com mais excelência, com mais resultado, mais tudo que a gente possa imaginar. Então a gente vai usar essas 6, 7 semanas para a gente fazer isso. Lucas, eu esqueci de explicar uma coisa. A 7ª semana, então, é uma confraternização, gente. Então, são 6 estudos. A 7ª semana, você vai falar para casa assim, gente, semana que vem, a gente vai fazer uma confraternização, a gente aqui. Né? Então, você pode pegar um salgadinho, pode, precisa, não necessariamente, mas sempre confraternização exige alguma coisa para comer. Então, você vai se organizar, né, para talvez levar um bolinho, talvez levar um salgadinho, talvez, se vocês quiserem fazer um churrasco, pode fazer, não tem problema. Mas como que vai ser esse dia? Esse dia, você vai reunir eles rapidamente, não precisa nem sentar. Você vai reunir eles rapidamente e vai pedir talvez que eles contem um testemunho ou outro do como foi aquelas semanas para eles. E vocês vão fazer uma oração selando aquilo que Deus fez, já na expectativa de convidar eles para o domingo, entendeu? Então, aquela confraternização, você diz, ó, e domingo vai ser a grande confraternização de encerramento dessa campanha na tua vida. Então, você vai falar para ela, ó, domingo nós precisamos te receber lá, porque o pastor Hugo quer declarar uma unção especial de paz sobre a tua casa, entendeu? Você tem que ligar ela dentro do propósito do programa. Você diz, ó, domingo você não pode deixar de ir, que vai ser o selamento aí desse programa na sua vida, dessa campanha na sua vida. Mas vocês entenderam, né? A última semana é bem tranquila. Talvez você vai falar, foi bom, não foi, houve um testemunho de todo mundo, e aí você faz um fechamento, uma oração final, né, declarando que tudo aquilo que foi feito está selado no reino de Deus. Claro que a gente tem que cuidar os termos que a gente usa, né, não vai ser assim, não precisa sacar o gin das portas, assim, é tranquilo. Mas a última semana é uma confraternização. E aí vocês vão dar risada, vão conversar, vão estar junto. Né? As pessoas vão se emocionar, elas vão te agradecer. Obrigado porque você se dispôs. Nossa, melhorou muito nossa casa. Como a gente viu transformação na nossa família. Vai ser uma maravilha total. Você até vai ficar emocionado saindo da casa. Assim, nossa, acabou, por que acabou? Mas é isso aí. Temos uma pergunta aqui. Então tá, a pergunta da nossa amiga aqui é se alguém que está participando da Casa de Paz, que veio participar talvez no 3º encontro, ela vem e diz assim, nossa, gostei tanto disso, dá de fazer na minha casa? Então o que você vai fazer? Você vai dizer assim, ó, que bom que você gostou, mas agora a gente não tem mais tempo de começar na sua casa. Então continue vindo aqui, traga a sua família aqui e na próxima vez vamos fazer na sua casa, a próxima vez que tiver o programa. Se for na primeira semana isso acontecer, ainda dá tempo talvez, sabe? Se for na primeira semana, mas daí você tem que trazer para a gente para avaliar. Não comece nada sozinho, tá? Fora daquilo que foi estipulado. Pergunta aqui. Então, nós queríamos estar entregando hoje, porque não ficou pronto o imã. A partir de amanhã, eu acredito que já vai estar disponível na secretaria. Mas se você quiser pegar só no final de semana, não tem problema, se não quiser fazer uma viagem especial. Mas a partir de quinta-feira vai estar disponível.
Bom, depois eu vejo isso. Queridos, alguém tem mais alguma pergunta? Oi. Não. Você pode fazer em quantas casas você tiver disponibilidade, mas aí vai da sua disponibilidade. Se você estiver tranquila e quiser e tiver várias casas para fazer, amém. O limite é o céu. Tá brincando? O limite é a sua disponibilidade. Se você tiver tempo, sim. Mas é você que vai mandar. Você que vai... Ju. Com certeza, gente. Jesus ele enviou para isso, né? Lá em Lucas 10 ele falou, cura os enfermos, expulse os demônios. Né? Então a Ju perguntou aqui, Lucas, se pedir oração de gente assim tal pressa ou por cura, vai lá e ora. Tua responsabilidade é o quê? É orar. Quem que cura? É Jesus, então faz a tua parte. Jesus vai fazer a dele. Gente, a gente não tem mais tempo. Então, última pergunta se alguém tiver, e o pastor Hugo vai derramar aí uma unção na nossa vida aí. Quem que tem mais uma pergunta? Aqui, última pergunta, tá? Ah, tá. Então a pergunta dela é a seguinte, elas ainda não têm a casa que vão fazer, a casa de paz. E daí ela falou que a gente disse que tinha várias casas, né, para fazer. Então, por isso que é importante, queridos, esse cadastro aqui, ó. Porque a primeira informação que a gente pegou de vocês, se vocês lembram, 3 semanas atrás, foi a seguinte pergunta: quantas casas vocês acham que vocês vão ter? Então, essa foi a pergunta, né? E aí vocês responderam, eu acho que vai ter 2, mas ninguém falou certo. Então, hoje a gente precisa saber de você quantas casas vão ser. Inclusive, essa folhinha aqui é por casa, tá? Então, se por acaso você vai abrir mais de uma casa, você tem que levar 2 folhinhas. Tá? Você vai abrir 2, você vai abrir 3 folhinhas. Você vai abrir 4 folhinhas. Tá bom? Então, você precisa pegar mais folhinhas. Mas, quando que a gente vai poder disponibilizar casas? A partir da semana que vem. Por exemplo, se o caso de vocês é assim, Lucas, a gente tem aqui a dupla, mas a gente não tem casa. Então, semana que vem a gente espera ter todo esse cadastro para saber se existe alguma casa que não tem semeador para a gente encaixar vocês. Tá? Era isso, queridos? Tem mais alguma... Desculpa, tá? Não é que eu quero cortar, eu tenho que ficar aqui até às 10, não tem problema, eu só estou com dó de vocês. Alguém tem alguma dúvida maior, alguma coisa? Não? Amém. Ah, tá. Última dúvida ali, então. Não. Não. Você vai colocar no cadastro só você e a outra parte da dupla. Se tem outras pessoas da célula, você só considera elas como apoiadores, mas não precisa registrar. A gente quer registrar os semeadores e as casas. Oi. Você não precisa, porque já está aí os versículos. Agora, se você quiser, é bom levar a Bíblia, né? Como eu falei, queridos, a primeira reunião é que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado maior, né? Mas, queridos, eu não vejo problema de levar a Bíblia. Não vejo problema, tá? Queridos, então eu vou passar para o pastor Hugo, porque eu falei para vocês, né? Vocês lembram, em Lucas capítulo 10, Jesus enviou. Então, nossa autoridade é o pastor Hugo, ele está enviando a gente ouvindo Jesus, amém? Então, nós vamos ungir sua vida nessa noite para que você seja enviado nesse propósito. Amém? Então, vou passar o pastor Hugo aqui. Amém, amados. Eu creio que uma das coisas que eu vejo muito na Bíblia, né, a palavra de Deus fala que devemos ter ousadia e intrepidez. Né? A gente fica acuado, nossa, né? Mas você tem que entender, Deus está enviando você. Você é o embaixador, você é o enviado, você é filho. O próprio Senhor está te enviando para as pessoas. Né? Deus toca as pessoas através de você. Amém, amados? Então você tem que sentir, não, eu
a graça não sou eu, mas o Senhor através de mim, a graça dele através de mim. Amém? É o poder dele através de mim, o Espírito Santo através de mim. E você tem que agir como tal. Lógico, não vai ser... Não. Crer, Deus está comigo. Né? Deus vai usar. Amém? O Espírito Santo vai convencer. Não sou eu que convenço. Uma coisa que é muito joia é você entender, não sou eu, mas é o Espírito Santo que convence. Amém? Você é apenas um instrumento na mão de Deus, usado, tem ousadia, intrepidez, e Deus usa você. Amém? Como vamos fazer isso? Eu quero chamar o pastor Dair, o pastor Nessi.